É lindo, amém? Não tem ninguém mais bonito do que Jesus. Eu quero partilhar, na verdade, com vocês, uma palavra poderosa. Amém? Diga, esta palavra vai mudar a minha história. Em nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu determino isso. Amém? Glória a Deus. Diga para seu irmão que está aí do teu lado, diga assim, acredite nisso que você está falando. Sabe por quê que o mentiroso, ele consegue convencer alguém? Vocês sabem por quê? Por quê? Porque ele acredita na própria mentira. Por isso que ele consegue convencer alguém. Vocês entenderam? Só que esta palavra é a maior verdade que nós podemos ouvir. Então, presta atenção. Se um mentiroso consegue convencer alguém da mentira dele, imagina o que esta palavra, que é verdadeira, curadora, restauradora, pode fazer na sua vida. Amém? Eu quero compartilhar com você em Mateus. Aleluia. O pastor começou falando aqui que Jesus chamou os discípulos para o outro lado, amém? Eu quero continuar essa palavra, mas eu quero continuar em Mateus. Mateus capítulo 14. Eu quero que você vá lá no versículo 22. Mateus 14, 22. Antes eu quero falar com você o seguinte. Quantos de nós não passamos por situações que verdadeiramente nós realmente achamos que não vai ter mais jeito para a nossa história, para a nossa vida, para o nosso emprego? Quantos já passaram por situação tão desanimadora que deu vontade de sumir? Quantos? Todo mundo? Toca aí. É assim mesmo, gente. Todo mundo é assim, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. E quando eu olho para esta passagem aqui dos discípulos, eu fico pensando que deu uma vontade também deles sumirem nessa hora, quando eles estavam ali dentro do barco. Eu fico pensando assim, eles deviam falar assim, esse Jesus é louco, esse homem não bate bem. Mas eu aprendo algo muito poderoso com essa palavra, é que Jesus sempre me chama para algo muito sério. Sempre quando ele me chama é para algo que é muito grave. Sempre quando ele me chama é para algo que eu não consigo. Sempre quando ele me chama é para algo que eu penso, eu não vou conseguir. E sempre quando ele me chama, a glória dele se manifesta. Tem um glória a Deus aí? É isso que eu estou querendo te dizer, que por mais caótica que seja a sua situação, você verá a glória de Deus. Amém? Então eu leio com vocês aqui no versículo 22, onde diz assim: logo seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar, como nós lemos, passar adiante para o outro lado. Diga para o teu irmão assim, hoje a gente vai passar mesmo para o outro lado. Não vai escapar, tem que passar para o outro lado. Tem gente que fica dos dois lados. Tem ou não tem? Não tem. Tem os que ficam dos dois lados e tem os que ficam em cima do muro. Quer ver? Eu provo para vocês. Tem gente que fica assim. Se você perguntar assim para alguém que não torce para time nenhum, ele vai dizer assim. Você vai falar assim, você vai torcer para quem? Ele vai dizer assim, para o que ganhar. Então ele está dos dois lados, não está? Ele está só esperando ver o melhor resultado para tomar o partido. Não é assim? Mas quem tem fé é corintiano. Amém, igreja? Amém, igreja? Glória!
E tem pessoas e tem pessoas que ficam aonde? Em cima do muro. Elas são indecisas. Elas não conseguem tomar nenhuma decisão na vida delas. Elas não conseguem escolher a comida que ela está ali na lanchonete. Olha, gente, me dá um ranço. A pessoa está ali na lanchonete, tem uns lanches ali, tem 4 tipos de lanche. Aí a pessoa fica, qual que eu vou comer, qual que eu vou comer, qual que eu... É só olhar, escolher e pedir. A pessoa fica, qual que eu vou comer? Aí eu pego de bacon, eu pego de ovo. Eu pego de bacon com ovo, eu pego de ovo com bacon. A pessoa é indecisa. Muito indecisa. E tem pessoas que são indecisas para tudo. Quem conhece uma pessoa muito indecisa? Quem conhece? Eu conheço. Eu já resolvi que a maioria das minhas roupas são pretas. Sabe para quê? Para não ter DR na hora de escolher a roupa. É tudo preto. Pronto. Não vou ficar brigando. Ah, essa é... Não, aqui é preto. Pronto, acabou. Colocou. E hoje eu estava pensando sobre isso, sobre indecisão. E a indecisão, ela não é um pecado. E você pode até ser indeciso. Se você estiver numa lanchonete, num restaurante chique, você está lá com o cardápio na mão, não sei se eu como lagosta, não sei se eu vou comer camarão. Você pode até ficar indeciso sobre o cardápio que você vai comer, afinal você vai pagar por ele e de repente isso é muito caro, não é? Mas uma coisa que nós não podemos ser indecisos é sobre a nossa vida com Deus. Isso não dá para ser indeciso. Não dá para dizer, eu meio que sirvo a Deus, eu meio que sou cristão, eu meio que... Não, dá para dizer isso, gente? Dá para dizer ou não? Ou você é, ou você não é. Ou você faz, ou você não faz. Diga, eu não tenho preconceito jamais com ninguém, nunca, mas se eu te der um exemplo, a pessoa vai dizer assim, você está grávida? Não, eu estou meia grávida. Desse lado eu estou, desse aqui eu não estou. É possível? E se eu perguntar ali para o rapaz, você é homem? Ele vai dizer, não, ele tem que dizer se ele é homem ou se ele é mulher. A Bíblia diz isso, sim, sim, não, não. Olha para o seu irmão e fala assim, para de ser indeciso. Para de ser indeciso. Mas Deus sempre vai colocar você em situações que você vai ficar indeciso. E Ele faz isso bem de propósito mesmo, eu tenho certeza. Porque Ele chega lá nos 45 do segundo tempo, quando você fala, agora eu arranco a roupa e saio gritando. E Deus fala, não, calma, é um milagre. Sua doida, calma um pouquinho aí, eu vou fazer um milagre, vai acontecer. Calma. Deus faz isso. E Deus fez isso aqui com os discípulos. Deus falou assim, nós vamos atravessar. Atravessar, mudar de lugar, mudar de plano, é tomar uma decisão. E a decisão era bem arriscada. Ele falou assim, enquanto a multidão ficava lá querendo que ele ficasse lá, ele falou, não, despede a multidão e nós vamos para o outro lado. Só que aí, segue comigo o texto. Entretanto, 24, 23, e caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estádios da terra, estava muito longe da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem, andando sobre as águas, ficaram aterrados. Em algumas Bíblias vai dizer aterrorizados. E clamaram, é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo Pedro, e disse, se és tu, Senhor, manda-me ir contigo sobre as águas.
Quem aqui nunca fez isso com Jesus? Ai, pastor, eu nunca encontrei Jesus nas águas e nunca deu para ter essa conversa com ele. Nem eu. Mas a gente tem a mania de fazer assim: Deus, eu preciso de tal coisa. E se o Senhor é quem o Senhor diz que é, se o teu nome é esse que está no teu crachá, então vai acontecer isso aí na minha vida. Vocês já fizeram isso? Já fizeram? E aconteceu? Diga não. Não, porque ninguém coloca Jesus na parede. Porque ninguém põe Deus na parede. Porque a ordem é, a vontade é, e a Bíblia diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Aí, Pedro diz assim: se és tu, me chama que eu vou aí. De boa, vou atravessar, tirando onda. Essa foi boa, né? Vou atravessar, vou chegar aí e eu vou ter o meu sobrenatural com o Senhor. Eu vou ter o meu sobrenatural, eu vou ter o meu milagre, eu vou ter uma intimidade que os outros não vão ter. E diz assim, e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me. E Pedro reparou na força do vento. Você pode dizer assim para mim: o vento tem força. E Pedro reparava na força do vento. Pedro reparou na força do vento. E a minha situação, a sua e a de Pedro, só é um pouco diferente porque aqui nós não estamos em meio ao mar. Mas nós temos que tomar uma decisão como Pedro tomou aqui. E como Jesus afirmou para Pedro: vem. Ele disse assim: vem. E Pedro foi. E eu fico pensando assim: estava Jesus no barco e só Pedro? Ou tinha mais gente? Tinha mais gente, igreja? Diga comigo: tinha? Amém. Eu fico pensando no seguinte: agora imagina você, os discípulos e Jesus no barco, e Jesus fala assim: vem. É Lucas ou Marcos? Lucas. Lucas, vem. Aí os discípulos lá: será que vai dar certo? Ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Uns podiam até, se tivesse na época de outro, eles iam ficar gritando: sangue, sangue. Porque só louco. Eu fico pensando no assunto. Não, ele é louco. É o mar, não é um tapete. E se não for Jesus? E se for uma pegadinha? Quantas vezes você não pensa assim na sua vida? E se não for Jesus? E se for da minha cabeça? Quantas vezes você já pensou isso? Quantas vezes? Quantas? Diga. Várias. Quantas vezes a gente já pensou: e se não for Jesus que está falando isso para mim? Porque o negócio é tão louco. Eu quero te dizer uma coisa: quanto mais louco pode ter certeza que é Jesus. Jesus nunca vai estar em situações simples. Jesus nunca vai estar em situações corriqueiras, cotidianas. Nunca vai ser a mesma. Os seus dias nunca serão os mesmos com Jesus. Todo dia com Jesus é diferente. E Pedro foi.
Só que no meio do caminho, como a gente mesmo faz, a gente pede, ora, fala: Deus, eu quero sim atravessar para o outro lado, eu quero sim mudar de emprego, eu quero sim mudar a minha vida, eu quero mudar o meu casamento, o meu relacionamento, eu quero ser menos tempestuosa, eu quero ser aquela pessoa que fala tudo no diminutivo, eu quero ser aquela pessoa gracinha, eu quero ser aquela pessoa legal que todo mundo ama. Eu quero trabalhar e ver o fruto das minhas mãos. E quando a pessoa falar para mim, bom dia, eu vou responder, bom dia, a paz do Senhor. Só que aí, a gente sai da igreja. E aí o mundo lá fora. Aí sabe o que acontece? A gente experimenta a força do vento. A gente repara na força do vento. Sabe por quê? Porque a gente está pensando que vai sair daqui e vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Mas não é o teu certo, do jeito o certo que eu quero. É o certo que Deus tem preparado para a minha vida e para a tua. E quando eu coloco os meus olhos na força do vento, eu afundo. Fala para alguém aí do teu lado, não olha para o vento. Não olha para o vento. Toma essa decisão hoje de não olhar para o vento. Eu quero convidar você a não olhar para o vento. Pastor, o que você está querendo dizer? Não olha para o vento quando você tem que vir para a igreja. Não olha para o vento quando você tem que servir a Deus. Não olha para o vento quando você chega numa igreja e fala: é aqui que eu vou me firmar. Não olha para o vento, porque se você olhar para o vento, tudo vai ser paralisado na tua vida. Você vai submergir em tudo na tua vida. Se você não crer, nem Jesus vai te ajudar. Porque você precisa crer. Você precisa crer. Tão somente crer. Você precisa crer. E a Bíblia diz que a misericórdia de Deus, ela é infinita. Pedro submergindo, ele gritou socorro. E a Bíblia vai dizer que prontamente o mestre então estava lá. Sabe por quê? Porque a força do vento não é maior do que a força do Deus que nós servimos. A força do vento não tem nem ideia de quem é o Deus que nós servimos, porque Ele dá ordem ao vento, Ele dá ordem às ondas, é Ele que sacode, é Ele que acalma o mar, é Ele que traz a tempestade e é Ele que tira a tempestade. Ei, é Ele que causa a ferida, mas Ele também a sara. É Ele. Não é para você olhar para a força do vento. Porque se eu olhar para a força do vento, eu não venho. Se a pastora olhar para a força do vento, ela não vem. Ah, hoje eu briguei com a parede, eu não vou na igreja. E o que Jesus tem a ver com isso? Ai, hoje o meu cabelo não está bom, eu não vou na igreja. O que Jesus tem a ver com isso? Ai, hoje aconteceu tanta coisa na minha vida e eu não vou na igreja. Jesus não tem nada a ver com isso. Ei, vamos mudar de lado. Vamos mudar e ficar do lado de Jesus. Aonde Jesus estiver, eu quero estar. Eu fico pensando, gente, eu queria ser uma formiguinha. Uma formiguinha, não sei. Alguma coisa que voasse, né? Porque formiga ali no meio do mar, acho que era meio estranho. Mas, se bem que com Jesus, tudo é muito estranho. Então, eu quero que vocês imaginem agora. Imagina aí, gente, comigo. O mar, o barco, os discípulos, Pedro andando, Jesus de boa e os discípulos do barco, cochichando. Será que vai dar certo isso aí? Ele vai se lascar. Pedro vai se lascar. É agora que... Olha, eu acredito que até eles tenham falado assim, olha, não é à toa que o mestre chamou Pedro, não. Você lembra anteriormente, né? Pedro já deu umas mancadas aí, então foi de propósito que Jesus chamou Pedro mesmo.
Agora, o que eles não sabiam é que o lugar mais seguro era fora do barco. Não era dentro do barco. Às vezes você está se segurando em algo que você diz, não, isso aqui é que vai dar a provisão. Não, isso aqui é que vai fazer acontecer na minha vida. Não, sem isso aqui eu não posso viver. Sem isso aqui eu não posso mudar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes a gente se agarra em uma situação e diz, não, eu preciso ficar nessa situação. Sabe por quê? Porque pelo menos aqui, como o povo do Egito dizia, quando eles estavam no deserto, eles reclamavam para Moisés e falavam assim, Moisés, lá no Egito a gente apanhava, mas a gente comia. E agora aqui a gente está sem comer. Cadê o maná, Moisés? Cadê a água? Cadê as carnes? Cadê as picanhas? Cadê? E a gente tem, a nossa tendência, a minha tendência, a tua tendência é nos agarrar a essa situação. A gente gosta de conforto, não é assim? Jesus abençoa todos esses botoqueiros, esse pessoal traz tudo aqui para dentro, para fazer esse som aqui, amém? Aí a gente faz um culto só de jovem e faz essas paredes tremer, amém? Glória a Deus. Então, eu fico imaginando, na minha e na tua situação é a mesma coisa, não muda nada. O lugar mais seguro não é o teu emprego. O lugar mais seguro não é o teu relacionamento. O lugar mais seguro não é a pessoa que você está e você fala, eu posso contar com ela, eu posso contar com ela, eu posso contar com ela. Quando você precisa, ela, deu no pé. O lugar mais seguro é você ser achado nele. O lugar mais seguro é você estar na presença de Jesus. E se ele falar atravessa, atravessa. Se ele falar volta, volta. Se ele falar vai para frente, vai para frente. Se ele falar vai para trás, vai para trás. Porque se você continuar indeciso, então nós vamos viver uma vida de indecisos. Mas eu quero incentivar você. Eu quero que você entenda que a Bíblia Sagrada, ela não é algo para que você diga assim, eu vou na igreja porque eu preciso escutar alguma coisa para poder levantar na segunda-feira. Não. Esta palavra não é para que você consiga levantar na segunda-feira. Esta palavra é para que você consiga levantar todos os dias e chegue à vida eterna. Esta é a palavra de Deus. É para isso que serve esta palavra. Se você está indeciso, então está aqui a tua resposta. Se você está doente, está aqui a tua resposta. Se você está com problema, a tua resposta está aqui. Se você está com qualquer tipo de problema, tem até receita de bolo aqui, gente. Tem. É só ler. Tudo que você precisar tem na Bíblia. Eu estava vendo, me mandaram, não sei quem foi. Não sei se foi a Andressa que me mandou hoje ou ontem, ou não sei se eu que mandei, que Moisés foi você que mandou para mim? Que Moisés, vocês sabem quem que inventou do tablet? Foi Moisés, gente. Moisés subiu para falar com Jesus e desceu lá com o tablet. Baixou os dados das nuvens, desceu com o tablet lá, com tudo que tinha para falar para o povo. Vocês dão risada? Mas se a gente vê, está tudo aqui. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Quem inventou o Macfish? Quem inventou o Macfish? Foi Jesus. 5 pães e 2 peixinhos, está lá. Foi o primeiro Macfish da história. E a gente fica pensando que tudo é novo. Não, está tudo na Bíblia. Ei, esse Deus é tremendo, não é não? Você fica comendo Macfish. Jesus já comeu Macfish faz tempo.
o Deus que está aqui, o Deus dos apóstolos, o Deus de Moisés, de Abraão, de Jacó, o Deus que te chama sobre as águas, para que você tome uma decisão na sua vida hoje, para que você saia do anonimato. Deus quer tirar você do anonimato. Ninguém anda sobre as águas e fica no anonimato. Vão falar mal, vão falar bem, mas vão falar de você. Vão falar que você é doido, vão falar que você vai morrer, mas vão falar com você. Eu quero te dizer, Jesus quer tirar você do anonimato. Tem alguém aqui que junto comigo quer sair do anonimato? Amém? Eu quero sair do anonimato em nome de Jesus. Eu quero tomar essa decisão de não olhar para a força do vento. O vento não vai me parar. O vento não vai parar você. O vento não vai fazer com que você submija, com que você afunda, com que você morra, com que você pare, travar o teu ministério, travar a tua casa, as tuas finanças. Sabe por que às vezes a gente fica com as finanças travadas? Indecisão. Por que a gente fica com o relacionamento, com o casamento travado? Indecisão. A gente olha para a força do vento e esquece que tem um Deus que cura, que sara, que transforma, que restaura. O nosso Deus